Você tá procurando pela lista definitiva dos melhores filmes de terror da década de 2010? Não é essa. Essa aqui é uma lista diferente. Mas eu acho que você vai gostar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Setmark. Eu sou o Daniel e nesse vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Eu não quero aqui indicar filmes para vocês que são filmes desconhecidos ou filmes difíceis de encontrar, mas sim, eu quero indicar filmes que são mais conhecidos, mas que eu gosto também. E aí para isso eu tive essa ideia de fazer uma lista de 10 filmes de terror da década de 2010. Ou seja, eu vou pegar um filme por ano de 2010 até 2019 para indicar para vocês. E aí quais foram as regras que eu estabeleci para mim mesmo para fazer essa lista? Primeiro, é que não poderia ser um filme que fosse muito óbvio. Tipo assim, vai indicar, sei lá, o Corra ou A Bruxa, por exemplo. Esses filmes meio que vão estar na lista de todo mundo. Só que aí também eu não queria fazer uma lista com filmes muito desconhecidos, porque eu acho que eu tenho listas específicas para isso. Então, o que eu estabeleci para mim mesmo é que tem que ser filme conhecido e tem que ser filme que não tem vídeo no canal ainda e que provavelmente não vai ter também. E eu vou dizer que essa foi a parte mais difícil, tá? Porque tem muito filme que eu gostaria de ter colocado nessa lista, mas que eu não coloquei porque eventualmente eu pretendo fazer um vídeo sobre eles. E além disso, essa lista aqui vai ser organizada em ordem cronológica, ou seja, começando por um filme de 2010 e terminando em 2019. Não existe aqui uma organização de preferência. Mas beleza, então chega de papo, vamos para nossa lista, começando pelo primeiro filme. E o primeiro filme que eu quero indicar para vocês hoje é o Sobrenatural, ou Insidious, que é um filme dirigido pelo James Wan. Eu lembro de ter visto esse filme aqui no cinema, e olha, foi a última vez que eu lembro de ter sentido medo, de fato, dentro do cinema. Sabe aquela sensação de que você tá, tipo, grudado na tela, só que ao mesmo tempo você tá torcendo pra que o filme acabe logo, pra que aquela tortura acabe, aquela tortura que tá te agradando tanto. Essa sensação complexa foi a que eu senti vendo esse filme aqui. Eu adorei esse filme a primeira vez que eu vi. Eu já vi ele algumas vezes depois disso. É lógico que o impacto inicial ele acaba sendo diluído nas revisões, só que ainda assim eu acho que é um filme que mudou muita coisa no terror, né? É um filme que trouxe uma novidade pro terror, trouxe uma certa pungência pro terror que eu gostei bastante de ter visto na época. Pra quem não conhece a história, né, o filme conta a história de uma família que mora numa casa e aí certo dia um dos filhos dessa família, ele sofre um acidente lá no sótão, ele cai e ele entra em coma. E depois disso, coisas estranhas começam a acontecer naquela casa. Coisas estranhas e assustadoras. Esse filme aqui, ele teve diversas continuações, eu assisti todas. Eu gosto das continuações, só que eu acho que nenhuma tem o impacto desse primeiro filme. Esse primeiro filme é sensacional mesmo. Então fica aqui a dica do Sobrenatural. E o segundo filme da minha lista não poderia ser outro senão o Pânico 4. Pânico 4 foi um filme que eu me lembro de ter visto também na época no cinema. Eu aguardei com tanta ansiedade esse filme que eu lembro que, se eu não me engano, a gente foi ver o filme num domingo de tarde no cinema. E a gente passou o sábado inteiro maratonando a trilogia original. Então foi muito divertido de ter essa experiência no cinema, né? De voltar àquele universo que é um universo que eu gosto tanto e que eu sempre procuro retornar a ele. Seja vendo os filmes novos ou então seja revendo os anteriores. Eu gosto demais desse mundo do Pânico. E esse filme aqui, eu acho que ele foi diferente até certo ponto, só que ao mesmo tempo ele conseguiu trazer de volta esses elementos que a gente gosta tanto, seja a questão da metalinguagem, que também está presente nesse filme aqui, como a questão de você tentar atualizar o filme para uma nova época, para um novo público, né? E eu acho que esse filme aqui, talvez na época, ele não tenha recebido o devido reconhecimento, só que ele se mostrou um filme que estava meio que à frente do seu tempo, porque tem muita questão que esse filme aqui apresenta, que na verdade se tornou muito mais comum hoje em dia, mas que na época foi visto com um certo estranhamento. Por exemplo, tem uma questão ali de um certo personagem que ele fica transmitindo toda a vida dele pela internet, ou seja, ele está expondo toda a sua vida pela internet. E isso é visto como um estranhamento pelos demais personagens. Só que hoje em dia isso é extremamente comum. Da mesma maneira, uma das motivações de um dos personagens desse filme é a ideia de ficar famoso apenas
pela fama, sem precisar fazer nenhum esforço, o que é algo que também tem se tornado cada vez mais comum. Eu tô tentando dar voltas na história e não entregar muita coisa, porque a graça do Pânico é você não saber nada, né? Você não saber muitos detalhes. Então, assim, de maneira bem básica, a história desse filme aqui mostra o retorno do assassino Ghostface e, consequentemente, os personagens principais da trilogia original, que é a Sidney, o Dewey e a Gale Weathers, eles precisam retornar também para enfrentar essa nova ameaça, carregando consigo todo o trauma das experiências anteriores que eles tiveram. Então, é um filme que eu gosto bastante também. Não é o meu preferido desses novos, eu tenho um carinho muito grande pelo Pânico 5, só que esse aqui, como eu disse, ele tem o seu valor. Então fica aqui a dica do Pânico 4. O próximo filme da minha lista é o A Mulher de Preto, do James Watkins. Esse é um filme que conta a história de um jovem advogado, interpretado pelo eterno Harry Potter Daniel Radcliffe, que precisa viajar para uma região remota para cuidar do testamento de um sujeito lá que morreu recentemente. E aí, quando ele chega na casa, na mansão desse sujeito, ele começa a ver estranhas coisas que estão acontecendo por lá e começa a investigar os segredos que envolvem aquela casa. Eu também não vou entrar em muitos detalhes a respeito desse filme aqui, porque a graça dele é você ir descobrindo as coisas junto com esse personagem, mas o que eu posso dizer que mais me chamou a atenção quando eu vi esse filme pela primeira vez é a maneira como esse filme ele apresentava pra gente um personagem que é um personagem diferente do típico personagem de filme de terror, porque esse é um personagem extremamente inteligente e principalmente é um personagem que nunca duvida daquilo que ele tá vendo diante dos seus olhos, ou seja, por mais que ele seja colocado diante de uma situação fantástica, de uma situação sobrenatural, ele não duvida de si mesmo. Ele investiga essa situação de forma racional, sem nunca fugir daquilo que está ameaçando ele. Então, por exemplo, tem uma cena muito boa em que ele ouve um barulho, alguma coisa, algo que não tem como explicar, e a primeira coisa que ele faz é investigar esse barulho. Ele não finge que não ouviu, ele não duvida de si mesmo, ele simplesmente vai em direção ao perigo. Então isso foi algo que me agradou demais nesse filme aqui. Fica aqui então a dica do A Mulher de Preto. O próximo filme da minha lista, então, é O Espelho, dirigido pelo Mike Flanagan. E aí, assim, eu fiquei pensando em qual filme do Mike Flanagan eu poderia colocar nessa lista aqui, porque com certeza teria pelo menos um filme dele. Eu até pensei em colocar o Absentia, que é um filme que eu gosto bastante, mas que já tem vídeo aqui no canal, ou então falar sobre O Jogo Perigoso, que é um filme sensacional também, que eu acho que é a primeira adaptação que ele faz do Stephen King. Só que eu acho que O Espelho, ele é importante porque ele começou a mostrar pro mundo o talento do Mike Flanagan. Começou a mostrar muito desse estilo dele, esse estilo que viria a se repetir em outros filmes e viria a ser aprimorado em outros filmes. Então, assim, o filme conta a história de dois irmãos que sofreram um trauma no passado. Aconteceu alguma coisa ali envolvendo os pais deles no passado e isso acabou levando um desses irmãos a ser internado numa clínica para tratamento psiquiátrico, enquanto a irmã dele, a irmã mais velha, ela ficou obcecada por aquilo que aconteceu com seus pais. Ela acha que aquilo que aconteceu com seus pais, que foi um evento traumático de fato, de alguma maneira foi causado por um estranho espelho que o pai dela mantinha no escritório dele. E aí, quando o filme começa, ela conseguiu tomar posse desse espelho por um tempo limitado e ela decide então destruir esse espelho, contando com a ajuda do irmão, que acabou de ser liberado do hospital psiquiátrico, onde ele passou boa parte da sua juventude. E aí o que o filme faz é ficar alternando as suas temporalidades, ou seja, ele mostra um pouco do que aconteceu com os jovens, né, durante a infância deles, e também mostra o que está acontecendo hoje em dia. E essa alternância de temporalidades é algo que ficou comum ao longo da carreira do Flanagan. Além disso, esse filme aqui também trabalha com essa ideia de uma certa racionalidade extrema dos seus personagens, porque principalmente na figura ali da irmã mais velha, ela nunca duvida daquilo que está acontecendo com ela e ela sempre busca uma explicação para isso. Só que a visão dela é sempre enviesada por esse caráter do sobrenatural, ou seja, a busca dela sempre leva em consideração que existe algo de sobrenatural acontecendo, enquanto a visão do irmão dela é uma visão muito mais racional. Ele está sempre buscando uma explicação lógica para aquilo que está acontecendo, por mais estranhas que as coisas sejam. Então esse embate entre os dois eu acho que é muito interessante e é o que destaca esse filme aqui. Gosto demais do Espelho.
Bom, nós já chegamos na metade dessa lista aqui, então se você gostou desse vídeo até esse momento, aproveita para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo, beleza? O próximo filme da minha lista se chama O que Fazemos nas Sombras, ou What We Do in the Shadows. Esse é um filme escrito e dirigido por Germaine Clement e Taika Waititi. Taika Waititi acabou ficando bem famoso depois por causa dos filmes que ele fez pra Marvel, o Jojo Rabbit e esse tipo de coisa. Mas esse aqui é o filme que meio que catapultou essa carreira dele, assim. Esse então é um falso documentário que mostra uma equipe de jornalistas, documentaristas que tá acompanhando a rotina de um grupo de vampiros que mora numa casa lá na Nova Zelândia. E aí a ideia é mostrar como que eles fazem pra se virar no dia a dia e como que eles convivem em meio a uma sociedade moderna. É muito, mas muito divertido mesmo. É muito engraçado. Tem aquele estilo de humor que se tornou característico do Taika Waititi, né, que o povo passou a conhecer mais pra frente, mas que já tá presente aqui também. Além de ser um filme que mistura esse elemento de realismo provocado pelo falso documentário, né, pela estética do falso documentário, e consegue misturar esse elemento com o fantástico da trama que tá sendo mostrada. Afinal, a gente tá vendo uma trama que envolve vampiros, que envolve lobisomens também, tudo isso por meio desse véu do realismo. É muito, mas muito engraçado mesmo. Tanto é que esse filme aqui também gerou algumas séries derivadas. Existe a série que é o What We Do in the Shadows também, que se eu não me engano chegou na última temporada agora, que é muito divertida também. Mas tem uma outra série que eu também não lembro o nome agora, que é focada em um grupo de policiais que aparece em certo momento desse filme aqui. Ou seja, esse filme aqui ele é tão bom que ele consegue gerar histórias derivadas que são tão boas quanto ele. Então é sensacional mesmo, é muito engraçado. Vale a pena conferir. What We Do in the Shadows, ou O que Fazemos nas Sombras. Passando agora para 2015 então, e o filme que eu quero indicar para vocês desse ano é o Green Room, ou Sala Verde. Esse é um filme escrito e dirigido pelo Jeremy Saulnier. O filme acompanha uma banda de rock que é convidada para tocar num bar, só que esse bar ele é frequentado por skinheads. E eles até conseguem fazer a apresentação deles ali, eles até conseguem agitar o lugar por um tempo, só que antes deles irem embora, eles presenciam um assassinato. E aí isso coloca eles na mira daquele grupo de skinheads. Eles precisam ser eliminados. Então esse aqui é um filme de sobrevivência, né? Um filme sobre esses personagens que estão tentando sobreviver enquanto eles estão sendo atacados de todos os lados. E aí o grande destaque desse filme aqui tá primeiro na direção do Jeremy Saulnier, que ele é um excelente diretor, é um diretor que consegue segurar a tensão do início ao fim. Você fica sendo constantemente surpreendido pelas coisas que acontecem no filme. Então é muito interessante ver o desenrolar desse filme aqui, ver como que ele consegue prender a nossa atenção do início ao fim. Só que também é um filme que se destaca pelas suas atuações. E aí eu quero destacar dois atores que estão aqui no filme. Um deles é o Patrick Stewart, que já é um ator, né, bem veterano, que interpreta o líder desses skinheads. E o outro é o finado Anton Yelchin, que é um ator que exalava carisma, assim, um ator que eu gostava bastante, que infelizmente acabou morrendo bem cedo. E o embate entre esses dois é muito interessante, porque, de novo, os dois são personagens extremamente inteligentes, extremamente racionais diante da situação. Personagens que vão se adaptando àquilo que está acontecendo com eles. Então é um embate de gigantes, assim, é um filme muito, mas muito bom mesmo. Então pra quem não viu, fica aqui a dica do Green Room. O próximo filme da minha lista, de 2016, é o Grave, ou Raw, escrito e dirigido pela Julia Ducournau. Acho que é assim que se fala o nome dela. E esse é um filme que eu não posso nem entrar em muitos detalhes, porque se eu falar sobre o que se trata esse filme, eu acho que o YouTube vai acabar me bloqueando aqui, então vou ter que falar de maneira bem vaga, né? O que esse filme aqui fala é sobre a história de duas irmãs. Uma que já é mais veterana na faculdade e outra que tá chegando agora. Ela passa por um trote e nesse trote ela precisa comer carne de coelho crua. E a partir do momento que ela come essa carne, algo começa a mudar nela, no corpo dela e principalmente no gosto dela. Ela começa a procurar cada vez mais por carne crua, se é que vocês me entendem. Eu não posso entrar em muitos detalhes, como eu acabei de mencionar, mas o que eu posso dizer é que esse filme aqui foi extremamente surpreendente a primeira vez que eu vi. Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei sabendo sobre esse filme aqui foi através daquelas notícias meio sensacionalistas que diziam que pessoas passaram mal vendo esse filme, esse tipo de coisa. Mas deixando de lado um pouco dessa questão do grotesco, das imagens fortes que esse filme aqui mostra, que de fato tem várias, o que mais me encantou quando eu vi esse filme foi a maneira como ele retrata a relação das duas irmãs. É uma relação que está em constante
desequilíbrio, assim, tem hora que elas estão se aproximando, tem hora que elas se afastam de novo, tem hora que elas se aproximam de novo, tem hora que elas se afastam de novo, e de certa maneira a resolução desse filme só vai acontecer quando houver uma espécie de equilíbrio nessa relação. E eu sei que eu fui bem vago em relação a isso, eu não entrei em muitos detalhes, mas como eu disse, não dá pra falar muito sobre o que esse filme aqui trata. Mas se você ficou interessado em saber mais a minha opinião a respeito desse filme, você pode ler um texto que eu escrevi sobre ele. Eu escrevi um capítulo de um e-book que foi lançado aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, em que eu falo de maneira mais detalhada sobre o que me encantou a respeito desse filme aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse e-book para quem tiver interesse em ler. Passando então para o próximo filme da minha lista, de 2017, eu quero falar sobre O Ritual, do David Bruckner. Esse é um filme que tem tudo que eu gosto no terror. É um filme que se utiliza do fantástico para falar sobre questões humanas, questões mundanas. O filme, então, ele acompanha um grupo de amigos que se conheceu na época da faculdade, hoje em dia eles já estão mais velhos, e eles resolvem fazer, então, um passeio pela floresta. Eles resolvem ir acampar em certo momento. E aí, quando eles estão na floresta, eles se deparam com algo sobrenatural, com algo monstruoso. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito do que acontece, porque eu acho que a graça desse filme aqui é ir descobrindo as coisas aos poucos também. O que eu posso dizer que mais me agradou a respeito desse filme é a maneira que, como eu disse, ele consegue se equilibrar entre o fantástico e o real. Porque tudo aquilo que a gente tá vendo no filme, toda aquela travessia que os personagens precisam fazer, é uma travessia que tá ligada diretamente a algo que aconteceu no início do filme, quando um desses amigos deles acabou sendo morto durante um assalto. Então tudo aquilo que eles estão fazendo é uma maneira deles de lidar com o luto, lidar com a culpa daquilo que aconteceu antes. O que faz com que a viagem toda seja extremamente transformadora para eles. Além disso, esse filme aqui ele apresenta pra gente elementos de folk horror, né, desse terror que tá mais associado à floresta, tá mais associado a rituais pagãos e esse tipo de coisa. Gosto demais desse filme aqui. Muito, muito bom mesmo. Então fica aqui a dica do O Ritual. Partindo agora para 2018, então, o filme que eu tenho para indicar para vocês é A Noite que Devorou o Mundo. Esse é um filme francês dirigido por Dominique Rocher. Eu acho que é assim que se fala o nome. E ele acompanha um sujeito que tá sobrevivendo a um apocalipse zumbi. Então, basicamente, ele vai numa festa um dia e aí quando ele acorda, o mundo tá tomado por zumbis. E aí ele tá preso sozinho num apartamento e precisa sobreviver. Então, assim, é basicamente isso. A única coisa que esse filme aqui tem de diferente em relação a outros filmes de zumbi, por exemplo, é a ideia de que os zumbis desse filme aqui, eles não fazem barulho. Eles são silenciosos. Então, assim, você vê aquele mar de zumbis cercando o prédio onde ele tá e eles estão em silêncio, o que é algo extremamente desconfortável de olhar, porque você tá meio que acostumado a ver zumbi fazendo barulho, né? Fazendo seus grunhidos, esse tipo de coisa. E nesse caso aqui, eles não fazem. E, de alguma maneira, é mais assustador por causa disso. Só que eu acho interessante a respeito desse filme aqui é o questionamento que ele levanta em certo momento da diferença entre viver e sobreviver. Porque o personagem aqui, ele tá muito acostumado e de certa maneira ele se torna acomodado àquela situação. O que faz com que ele apenas sobreviva, ele deixe de fato viver. Então o filme, na verdade, tá se utilizando de toda essa metáfora dos zumbis e tudo mais para falar sobre esse personagem que precisa recuperar a sua vontade de viver, em vez de ser apenas levado pelo instinto de sobrevivência. Gosto bastante desse filme aqui também, então fica aqui a dica do A Noite que Devorou o Mundo. E o último filme da minha lista é o A Casa do Terror, ou Haunt, de 2019. Esse é um filme escrito e dirigido pela dupla Scott Beck e Brian Woods, que ficaram conhecidos por ter escrito o roteiro do primeiro filme da franquia Um Lugar Silencioso e que mais recentemente fizeram um filme que eu gosto bastante também, que é o Herege. Esse filme aqui ele também tem vários elementos que eu gosto bastante. Ele se passa durante o Halloween e ele explora aquela ideia das haunts, das casas assombradas, das casas que são construídas com o intuito de assustar as pessoas. Eu já falei sobre alguns filmes aqui no canal que tratam desse tema, como é o caso do Hell House LLC e do As Casas que Outubro Construiu. São dois filmes que tratam desse tema também. Só que, ao contrário desses outros dois que eu mencionei, esse aqui não é um found footage, né? Esse aqui é um filme que tem uma narrativa convencional.
digamos assim. E aí o filme acompanha um grupo de amigos que encontra essa casa assombrada, só que não demora muito até que eles percebam que talvez os medos deles em relação a essa casa sejam reais. Esse é um filme que me agradou bastante a primeira vez que eu vi, é um filme que me surpreendeu bastante também, não necessariamente pela história do filme, porque é uma história bastante convencional, os personagens também são bastante convencionais, mas o que eu gosto a respeito do cinema do Scott Beck e do Bryan Woods é a maneira como eles parecem sempre levar o terror um passo adiante, assim. Sempre tem um certo exagero, que é um exagero que me agrada bastante, assim. Então, ele consegue te surpreender em alguns momentos. Mas, por exemplo, ele tem uma ideia aqui nesse filme de você usar máscaras para poder esconder o seu verdadeiro rosto, esconder a sua verdadeira identidade. E essa identidade, uma vez que é revelada, é bastante surpreendente, sabe? Porque não é algo que a gente estava esperando daqueles personagens, não é algo que a gente estava esperando daquela situação. De novo, eu tô dando voltas para não entrar em detalhes a respeito do que acontece, porque eu fui ver esse filme sem saber absolutamente nada sobre ele, e eu fui sendo surpreendido à medida que o filme estava avançando. Então eu gostei dessa experiência e eu tô tentando preservar ela para vocês, para quem não tenha visto esse filme ainda. Então, o que eu posso dizer sem entrar em muitos detalhes é que sim, esse filme aqui, ele tem lá os seus probleminhas, ele tem ali uns personagens meio unidimensionais, e ele tem também uma mania que o Scott Beck e o Bryan Woods costumam colocar em todos os seus filmes, que é a ideia de dar um certo destaque para um personagem coadjuvante que depois não vai ter importância nenhuma. Eles fazem isso em quase todos os filmes deles. Então é uma característica deles, não é necessariamente uma característica que eu goste, mas tá ali, né? Faz parte da filmografia deles, digamos assim. E aqui não é diferente. Eles fazem isso com um certo personagem aqui, um ex-namorado, uma coisa assim, que também ganha um destaque em certo momento e depois é esquecido. Mas mesmo tendo esse detalhe que eu não gostei tanto a respeito do filme, eu acho que o todo funciona e funciona muito bem. Então fica aqui a dica do A Casa do Terror, ou Haunt. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço novamente que curta, compartilhe e se inscreva no canal. E deixa também o seu comentário aqui embaixo para eu saber se você gostou desse tipo de lista, porque eu sei que é uma lista que é diferente do que eu normalmente faço. Até porque dependendo de como esse vídeo aqui se sair, eu posso fazer dessa uma lista recorrente aqui no canal. Eu posso falar sobre outras décadas. Vocês podem inclusive me sugerir outras décadas aqui nos comentários. Mas aí é isso então. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.